pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouco sobre teoria das cores e círculo cromático, tá? Como que a gente pode usar isso aí para poder estudar um pouquinho melhor as cores que a gente vai usar dentro da imagem que a gente vai tatuar. É bastante importante isso para poder a gente saber como que a gente consegue intensificar uma cor ou criar uma sombra que não fique tão marcada, que a gente não precisa usar o preto, tá? Então a gente conhecendo as cores, conhecendo a relação de uma cor com a outra, a gente consegue produzir tons na tatuagem que fiquem mais harmônicos com o desenho que a gente está criando, tá? No começo isso fica uma coisa meio chata, um pouquinho teórica, tendo que toda hora parar ali para olhar, mas com o passar do tempo isso aí vai começando a ficar natural pra gente, tá? Eu quando comecei a usar esse círculo cromático, eu imprimi uma cópia e coloquei na minha bancada de tatuagem. Então toda vez que eu ia tatuar, que eu ia pegar uma cor para poder usar, eu sempre olhava no círculo cromático e olhava as cores compostas, as cores complementares, as cores análogas, para saber ali o que eu estava usando, quais seriam as melhores cores para poder usar naquele desenho, tá? Então é tipo, você está criando uma imagem com um objeto vermelho central, e você quer deixar ele bem vivo, bastante intenso. Então, que cor que eu uso no fundo? Eu poderia usar um verde para poder deixar esse vermelho mais vivo, ou então uma imagem de cor laranja que eu queira também intensificar ela, então eu coloco um fundo azul para poder deixar ela mais intensa, mais viva. Da mesma forma, para poder criar sombras, tá? Quais cores eu consigo misturar com as outras para poder criar a sombra que eu quero. Então é questão de prática, mas vai ser um tema bastante útil para vocês aí. Então vou falar um pouco aí como é que isso funciona e espero que seja bem útil essa aula para vocês. Valeu! Bom pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre o círculo cromático, tá? E a teoria das cores. Basicamente as cores são divididas em primárias, secundárias e terciárias. Isso é importante para a gente saber, porque existem cores que a gente não consegue chegar misturando outros tons, tá? Que seriam as cores primárias. São elas o amarelo, o vermelho e o azul. Tá? Então essas três cores são a base de todas as outras. Não adianta tentar misturar uma cor para conseguir elas. Agora, as cores secundárias seriam a mistura das cores primárias. Então se eu misturar, por exemplo, o amarelo com o azul, eu consigo o verde. E as cores terciárias seriam a mistura das cores secundárias com as primárias. Então misturando esse verde com o azul, a gente consegue esse azul turquesa, tá? Então isso aqui é importante a gente saber, basicamente para a gente ter uma noção de quais cores a gente consegue chegar ou não misturando as tintas, tá? Então quando a gente estiver tatuando, a gente precisar de um tom um pouco diferente, a gente consegue aí, se a gente estiver acostumado com o círculo cromático, alcançar um certo tom que a gente precisa para poder fazer a tatuagem com mais detalhes, tá? Vamos falar um pouco também sobre cores complementares e análogas. As cores complementares são as cores que estão em lados opostos aqui no círculo cromático, tá? O verde é o complementar do vermelho, o laranja o complementar do azul e o amarelo o complementar do violeta. Isso a gente vai usar basicamente para ou intensificar uma cor ou então para criar uma sombra entre elas, uma cor neutra entre elas, tá? Então, no caso, se eu quiser intensificar o amarelo, eu posso colocar em volta do amarelo elementos de tom violeta ou um pouco mais roxo. Ele vai fazer com que esse tom amarelo central ele fique ainda mais destacado, tá? Essa é uma função. A segunda função seria, para eu poder criar, por exemplo, uma sombra para o amarelo, eu posso misturar o amarelo com o violeta. Tá? Então isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. As cores análogas. As cores análogas são as cores que estão próximas uma das outras aqui no círculo cromático. Tá? Então são cores que são mais harmônicas entre elas. Seriam cores que a gente poderia usar para fazer um degradê ou para pintar uma imagem mais suave, com tons mais suaves e cores que combinem entre elas. Tá? Então aqui a gente tem as cores análogas do amarelo e as cores análogas do vermelho, tá? Esse é um círculo cromático que a gente encontra em papelarias e casas de arte e
é muito bom para a gente poder estudar a respeito desse assunto, tá? Então, quem tiver interesse em conhecer mais sobre a teoria das cores e como fazer para usar elas, tenta comprar um círculo cromático desse e observar na hora de montar a sua tatuagem a melhor combinação de cores, como você conseguir chegar nas cores que você quer, tá? No começo fica um pouco complicado, mas depois isso acaba se tornando natural. Você acaba batendo o olho na cor que você precisa e você já sabe qual tom que você precisa misturar nele para alcançar a cor que você deseja. Então, de início é um assunto mais teórico, mas depois ele acaba ficando fácil assim de criar e de produzir, tá? Mas é importante a gente pesquisar a respeito disso para fazer isso se tornar uma coisa mais natural. Teoria das cores, vamos falar um pouco agora sobre essa aplicação aí de ou intensificar ou neutralizar uma cor, tá? Como eu tinha dito antes, as cores complementares, que são as cores opostas, se a gente colocar uma próxima da outra, a gente vai intensificar ela, ou se a gente misturar uma com a outra, a gente vai neutralizar ela, tá? Então vou mostrar aqui, por exemplo, o laranja. Se a gente colocar próximo do azul, a gente nota aqui como eles ficam bastante em evidência uma cor da outra, tá? São tons que ficam bastante fortes aqui. Agora, se a gente misturar o laranja com o azul, a gente cria um tom neutro central que seria usado como sombra, tanto para um quanto para outro. Por exemplo, se eu estiver pintando um peixe palhaço, aquele peixe bem laranja, e ele tiver uma imagem de fundo de mar com um azul bem intenso atrás dele, esse choque de cores vai deixar o peixe palhaço bem vivo, bem destacado. Mas se eu quiser produzir uma sombra no corpo desse peixe palhaço, ao invés de eu colocar o preto, que como eu já disse em uma outra aula, vai deixar a tatuagem meio queimada, meio escura, eu posso misturar um pouco do azul no laranja. Tá? Isso vai produzir um tom de laranja mais queimado, mais escuro, mas ele vai continuar sendo harmônico com o fundo e vai ser mais suave com a própria cor. Você não vai sentir um choque tão grande do laranja para essa cor que você criou, misturando uma cor complementar. Tá? Aqui é um exemplo disso que eu acabei de falar. É uma tatuagem que eu fiz e onde eu usei tons de laranja e tons de azul. Então a gente nota aqui o quanto que fica destacado esse choque de cores. E nas sombras eu usei a cor oposta. Então no caso, no azul aqui eu misturei um pouco de laranja para fazer esse azul mais escuro. E no laranja eu misturei um pouco de azul para fazer esse laranja mais queimado. Tá? Então a gente nota que é uma cor, é uma sombra mais natural, assim, mais harmônica com o desenho. E não fica tão marcado quanto o preto. Tá, então uma dica aí de como a gente pode usar as cores para criar sombras que fiquem mais suaves, tá? Aqui é uma imagem para a gente ver bem esse choque que dá entre as cores complementares. E, bom, aqui outro exemplo, vermelho com verde, tá? Eles bastante destacados um perto do outro. E o vermelho com verde produzindo aqui a sombra natural deles, né? Então, se caso eu estiver pintando uma rosa, se eu misturar com o vermelho com o verde, eu consigo fazer esse tom mais escuro aqui para poder colorir essa imagem da rosa com tons mais escuros, porém mais naturais. Tá? Aqui a gente tem um exemplo aqui desse choque, intensificando as cores, deixando as cores mais vivas, por estar próximo da cor complementar. E aqui o estudo das cores complementares utilizado nesse ensaio fotográfico aqui. Então, nesse ambiente totalmente verde aqui, o fotógrafo utilizou o vestido vermelho aqui para poder chamar toda a atenção para o modelo que estava aqui no centro da imagem, tá? Então, quando a gente quer também destacar um elemento no meio do todo, esse estudo de cores complementares ajuda bastante. Aqui, por último, o amarelo com roxo, mostrando o destaque entre eles, e aqui a mistura do amarelo com o roxo formando um tom neutro natural aqui, que por exemplo, se a gente estiver pintando uma coroa, ao invés de pintar a parte dourada da coroa de amarelo e depois jogar preto, a gente pode misturar um pouco do amarelo com o violeta ou roxo e produzir aí um tom mais queimado que vai casar bem com a sombra da coroa, tá?
Então quem quiser fazer um teste aí, esse aqui é um exemplo legal para poder trabalhar e vocês vão ver que vão conseguir chegar num tom de sombra aí bem natural. Aqui é um exemplo de como o autor aqui dessa imagem buscou aí o contraste das cores para poder destacar bem o elemento, tá? Então o amarelo com o roxo, o vermelho aqui com o verde, e sempre buscando esse choque de cores complementares para poder produzir uma imagem bastante viva. E aqui um exemplo natural do amarelo com roxo para poder, amarelo com lilás, desculpa, para poder destacar e conseguir um efeito bem vivo aqui da imagem, tá? Bom, é basicamente isso, tá? É um tema simples, só que ele é bastante eficiente na hora de ajudar a gente a produzir imagens que sejam mais harmônicas, tanto com fundo quanto com os próprios tons de sombra dessa imagem. Então é um estudo bem legal para se fazer, tá? Então busquem mais informações a respeito desse tema e pratiquem bastante. Toda vez que for fazer uma imagem com uma certa cor, tentem utilizar as cores análogas aí para poder fazer uma harmonia melhor e usar as cores complementares na hora de criar a sombra dessa imagem que você está fazendo, tá? É um exercício legal e que vai dar uns resultados bem bacanas aí para a tatuagem de vocês. Bom, é isso aí, pessoal. Valeu! Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a dica de hoje, tá? Estudem bastante sobre esse assunto e pratiquem bastante nas tatuagens de vocês e nos estudos. Com o tempo isso vai acabar se tornando natural para vocês identificar qual o melhor tom, a melhor cor para ser usada, tá? Isso vai ajudar bastante na composição de imagens e no estudo de cores dos desenhos que vocês estão produzindo. Bom, muito sucesso para todo mundo aí, um grande abraço, valeu!